senti uma incomodação do Espírito Santo para compartilhar com você essa mensagem aqui, amém? Que é a mensagem que eu irei compartilhar no domingo passado, amém? E eu quero falar com vocês hoje sobre a Páscoa na Nova Aliança. Repita assim: a Páscoa na Nova Aliança. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, a Páscoa já não passou? Aí eu devolvo para você essa pergunta: meus irmãos, a Páscoa passou? Não, por quê? Por que não? Também, mas tem uma resposta mais top aí. Por que não? Por que a Páscoa para nós não passou e nunca passará? Porque ele recitou. A nossa Páscoa é Jesus, amém? E Jesus não passa na vida da gente, amém? Então, por isso que a Páscoa não passou. Por isso que, independente de ser o dia que nós, no mundo, comemoramos a Páscoa, para nós, cristãos, todo dia é Páscoa, amém? Porque Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa foi o Cordeiro que, através da vida de Moisés, aquele povo recebeu a orientação de sacrificar para que eles não fossem acometidos pela maldição da morte do primogênito, né? Ou pela praga, né? A 10ª praga. Para o povo da primeira aliança, para os judeus, essa Páscoa era um evento, uma data comemorativa, inclusive uma data sagrada, que eles deveriam obrigatoriamente comemorar, para lembrar e para passar para as gerações futuras, né, essa lembrança de que um dia o Senhor os libertou da escravidão, né? Mas para nós uma Páscoa não é simplesmente uma data, embora houve uma data no qual ele morreu e ressuscitou, e houve uma data também que isso se fez valer na nossa vida, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, amém? Mas a Páscoa para nós não é uma data, é uma pessoa. Jesus é a nossa Páscoa, amém? Jesus, ele é a nossa Páscoa. Então hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o sentido, então, o significado da Páscoa na Nova Aliança, amém? Nós temos muitas explicações sobre a Páscoa no Antigo Testamento, o significado dela, mas eu quero trazer isso para a gente agora, nesse tempo da graça, amém? E para isso eu quero começar lendo com vocês um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 15, eu vou ler na NTLH, diz assim, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou para a salvação deles, amém? Então esse texto aqui está falando da minha Páscoa, está falando da sua Páscoa, amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por cada um de nós, que também ressuscitou por nós, a fim de que nós não vivamos mais aquela vida que tínhamos antes de reconhecê-lo como nosso Senhor. E qual é a essência da vida que nós tínhamos? Nós vivíamos para nós mesmos, não é verdade? No mundo é aquele ditado, né? Cada um por si e Deus por todos, né? A primeira parte do ditado é verdade. No mundo cada um vive por si, mas quando cada um vive por si, é mentira que Deus vive, que Deus é por todos, não é verdade? Não é? Então, o Senhor nos libertou desse objetivo de vida, dessa razão de viver, para que nós possamos então viver por Ele, amém? Eu quero fazer então só um paralelo, né, entre a Páscoa dos judeus
que começou naquele cordeiro que representava Cristo, né? O cordeiro desde o pecado de Adão e Eva, ele já aparece como figura profética, né? Pré-anunciando a vinda de Cristo. Então, quando Adão e Eva pecaram e se esconderam, porque os olhos deles se abriram e deram de conta que estavam nus, eles se esconderam, não é, atrás de uma moita, e depois se taparam com folhas, e o Senhor então fez roupas de pele de cordeiro para eles, não é verdade? Então ele já sacrificou o cordeiro para tapar a nudez, não é, a vergonha do pecado, né? Depois desse cordeiro aparece novamente na vida de Abraão, quando Deus chama Abraão para dar origem a um povo com o qual, a partir de algumas gerações, ele faria uma aliança, e essa aliança foi feita através de Moisés, descendente de Abraão, e ele dá uma promessa para Abraão, que através de Isaque, o seu filho, ele seria pai de multidões, não é? É isso que significa o nome Abraão. O nome dele era Abrão, somente pai, né? Um pai sem filhos, um pai sem a condição natural de gerar filhos. E Deus pega esse pai, Abrão, e transforma em Abraão, pai de multidões, não é? Ele creu em esperança, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. E um dia, depois que ele cumpre essa promessa, uma promessa difícil de crer, eu tenho certeza que talvez você tenha promessas na sua vida que também são difíceis de crer, mas esse é o desafio da fé, amém? Crer nas promessas que são difíceis de crer. Você olha para a sua vida assim, meu Deus do céu, é impossível, é só Deus mesmo, mas são essas promessas que vêm de Deus. Aquelas que você pensa, essa aqui tem jeito de alguém fazer alguma coisa. Essa geralmente não é de Deus, não é? E quando ele cumpre essa promessa, ele ainda um dia chega e pede Isaque como sacrifício, não é? O escritor de Hebreus relata que Abraão creu que Deus devolveria Isaque das cinzas, que ele mataria Isaque, acenderia fogueira, o queimaria em holocausto ao Senhor, e ele fez isso na fé que Isaque voltaria das cinzas. E quando Abraão prepara tudo, está pronto para sacrificar o filho, o anjo manda Abraão parar, e ele olha para o lado e tem um cordeiro enroscado no arbusto, não é? Agora eu vou falar só o que eu acho, tá bom? Eu acho que esse arbusto aí faz alusão àquele arbusto que Adão se escondia atrás dele, não é? Isso é o que eu acho, tá bom? Não toma como doutrina, por favor. Tá bom? Então não é revelação, é o machismo gospel, tá bom? Então, ali aparece de novo a figura de Jesus, né? Depois, lá na Páscoa, entendeu? O Cordeiro do homem, e depois viria o Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo, e ele é a nossa Páscoa, amém? Ele morreu por nós, para que nós possamos agora então viver por ele. E na verdade, irmãos, né, a Páscoa representa a libertação, e essa é a grande expressão de uma vida liberta, alguém que consegue viver por Cristo, para Cristo, em Cristo, amém? Repita comigo, por Cristo, para Cristo, em Cristo, não é? Então vamos lá, né? O Cordeiro da Páscoa dos judeus, não é? Representou o momento da saída deles da escravidão, a 10ª praga, que trouxe a morte sobre todo o primogênito. O anjo da morte veio sobre todo o Egito e levou os primogênitos dos homens e dos animais, inclusive o primogênito de Faraó. Foi isso que fez Faraó decidir deixar o povo ir para o Egito, amém? Então, assim como aquele cordeiro representou a saída deles da escravidão, a morte de Jesus, quando reconhecemos,
também representa a nossa saída da escravidão, amém? Eles saíram da escravidão, então ali foi o ponto de libertação deles, e quando eles foram libertos, eles andaram nas gerações que seguiram, eles andaram, né, o caminho deles do Egito até a Terra Prometida, representa 4 fases que nós temos que andar a nossa vida hoje, amém? Não sei se vocês lembram, por que Moisés pedia para Faraó deixar o povo de Israel ir até o deserto? Para quê? Para adorar o Senhor, amém? O que representa a adoração? Adoração, a essência da adoração é nós vivermos por alguém, né? Eu adoro alguém quando eu faço do sentido, da razão e do propósito da minha vida essa pessoa ou essa coisa, não é? E se eu adoro outra coisa que não o Senhor, o meu Deus, que não o Senhor, o seu Deus, o único e verdadeiro Deus, não é? Nós caímos no pecado de idolatria, não é? Que é o pior pecado de todos. O Senhor, ele diz que o pecado de idolatria é como adultério, né? O que alguém pode cometer contra você pior do que o adultério? Né? Só se matar alguém que você ama, mas como ninguém pode matar Deus, Deus não morre, então ninguém pode cometer esse pecado contra Ele. Então o maior pecado que nós cometemos contra o Senhor, que nós podemos cometer contra o Senhor, é a idolatria, né? Então a primeira caminhada do povo de Israel quando saiu do Egito, então, foi uma caminhada para a adoração, mudar o propósito, mudar o sentido, mudar a razão da nossa vida. Então, nós temos que caminhar em adoração. Fomos libertos, assim como o Cordeiro do Homem representou a libertação do Egito, a morte do Cordeiro de Deus representa para nós também a libertação do nosso Egito. Não é qual o nosso Egito? O império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a gente está estudando isso, não é verdade? Então, esse versículo você tem que ter de cor na sua cabeça aí, por favor, né? Em nome de Jesus, né? Então, a morte representa isso. Então, nós saímos, e a primeira fase da nossa vida, que tem que se manter, nós temos que andar em adoração, amém? Mudamos o propósito, mudamos a razão, mudamos o motivo, mudamos o porquê na nossa vida. E o nosso porquê agora é Jesus, né? Como diz aqui em 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem, quem está vivo aí? Só quem está vivo levanta a mão. Aleluia. Não é? Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. É só um parênteses aqui, né? Porque às vezes quando eu falo isso, a minha preocupação é que você entenda errado, né? Não é que você não vai mais fazer as coisas que você faz. Você vai continuar fazendo as coisas que você faz, só que agora você vai fazer em função de agradar a Deus. Não é verdade? Né? Então, quem é casado aí? Ah, pastor, agora eu vou deixar meu compromisso de marido de lado, porque eu só quero me dedicar para Deus. Não faz isso não, meu irmão. Você está doido, é? Entendeu? A Bíblia diz que só os viúvos podem fazer isso, ou os não casados, né? Então, se você é viúvo, vai nessa. Se você não é casado e tiver fé, e quiser se fazer um núcleo para o reino de Deus, a Bíblia diz que isso não é pecado, vai na fé que Deus te deu. Eu não tenho essa fé, não. Amém? Então, você vai ser agora um marido para agradar quem? A sua mulher vai ficar doida com você. Porque ela não merece 10% do tipo de marido que você tem que ser para agradar a Deus. Se você acha que a sua esposa é exigente, Deus é muito mais exigente. É ou não é verdade? Não é? Às vezes, na nossa mente humana, a gente vê assim, os casais nos conflitos, a gente pensa, rapaz, mas por que essa mulher faz isso para esse homem que não merece? Mas por que esse homem faz isso para essa mulher que não merece? A resposta é porque ele não é marido mais dela para agradar ela, e nem a si mesmo, mas a quem? A Deus, não é verdade? E aí por diante.
Então você vai ser marido, você vai ser pai, esposa, dono de casa, dona de casa, trabalhador, cidadão, crente, discípulo, líder, pastor. Tudo que você vai ser é para fazer o que agora? Porque você não vive mais para ele, nem para outra pessoa. Você vive para o Senhor, amém? Você muda a motivação. É óbvio, né, que se o que você faz é pecado, aí, filho, ele tem que arrepender. A única coisa que você tem que deixar de fazer, abrir mão, é pecado. Não é verdade? Então, o resto muda a motivação, amém? Então, quando Israel sai, né, do Egito e vai, aquela primeira caminhada, antes de atravessar o Mar Vermelho, o objetivo ali é adorar ao Senhor, amém? Então nós temos que caminhar em adoração. A segunda caminhada, que para eles é a travessia do Mar Vermelho, milagrosamente aquelas águas foram abertas, eles passaram pelo meio das águas. A Bíblia diz que eles foram batizados, aquilo representa o nosso batismo, não é verdade? Eles estavam passando pelas águas, porque eles iriam entrar em uma nova fase, uma fase de aliança, sim ou não? Então é que nem a cerimônia do casamento. Primeiro a gente, né, formaliza a aliança para depois viver em aliança. Então o batismo representa que, além de nós andarmos em adoração, fazendo dele o sentido, a razão, o propósito da nossa vida, nós agora vamos andar em aliança, sim ou não? Aliançados, compromissados. Eu vou andar agora, a partir de hoje, como um homem comprometido com Deus, né? E as irmãs vão andar como mulheres comprometidas com Deus. Aí vem a terceira fase, que é depois que eles passam, né, o Mar Vermelho, e aí tem uma mensagem para você, aqui ainda tem problema com o demônio. Crente perseguido por inimigo é porque ainda não está firme na aliança. Porque depois que, mesmo se você se colocou debaixo da aliança, acabou o inimigo, a mesma água que te batiza afoga os teus inimigos. Ah, pastor, mas eu ainda estou sendo oprimido, eu estou sendo... Meu irmão, você tem um problema com a aliança com Deus, você não está honrando essa aliança. Toda quebra de aliança gera morte, e ele vem senão para matar, roubar e destruir, o inimigo, não é? Então, sempre que demônios têm espaço na sua vida, é porque de alguma forma você não, ou fez a aliança e desonrou, ou não fez a aliança na profundidade que tem que fazer, no compromisso que tem que fazer. Você está me entendendo? Você, então, vai andar a aliança. Depois, né, que eles passaram pelas águas, vem o tempo do deserto, que foi ali, era para ser alguns dias, acabou se transformando em 40 anos, não é? O que representa o deserto para a gente hoje, né? Foi no deserto que o Senhor foi no Monte Sinai, que Moisés foi no Monte Sinai, foi no deserto que Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos, foi no deserto que ele, a partir dos 10 mandamentos, estabeleceu todas as leis que organizaram Israel como uma nação e como povo de Deus. Foi ou não foi? Moisés, na verdade, nunca entrou na terra prometida. Moisés, não é? Ele viu a terra prometida de longe. Então, os livros da lei, os 5 livros da lei, não é? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números e... Não. Fiz errado. Êxodo, não. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora sim, não é? Deuteronômio foi a revisão. Deuteronômio, ele lembrou tudo que ele tinha dito nos 4 primeiros. E ele pegou esses 3 livros, esses 5 livros, deu a Josué, para que Josué conduzisse o povo a partir do Jordão. E aí veio, né? Josué, e aí Juízes e aquela coisa toda aí, né? Os profetas e aí por diante. Então, esse tempo representa o tempo da lei. Fala assim, o tempo da lei. O tempo da palavra, que tempo é esse?
É quando nós andamos em adoração, andamos em aliança, mas também decidimos andar em obediência, não é? A Bíblia diz, na Nova Aliança, que há pessoas que elas são classificadas como filhos da desobediência, mas nós temos que sermos feitos por Deus filhos da obediência, amém? Até que eles passam o Jordão, não é? E o que representa o Jordão? Representa um tempo na nossa vida onde nós deixamos de nos rebelar contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus. Quando você, né, por que demorou 40 anos para ele chegar lá? Porque uma geração desobediente teve que acabar. Você está me entendendo? Os únicos daquela geração que entraram foram Josué e Calebe, porque foram os únicos que foram obedientes a Deus na primeira chegada. Então, toda desobediência, ela adia na sua vida o seu caminhar em promessa, que é a quarta fase. Nós caminhamos em adoração, caminhamos em aliança, caminhamos em obediência, e aí nós entramos na fase de caminhar em promessa. É quando na nossa vida nós continuamos adorando, continuamos cumprindo a nossa aliança com Deus, continuamos sendo guiados pelos mandamentos, a palavra é lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho, mas as promessas de Deus, elas começam a se cumprir na nossa vida, não é? Aquela terra que emana leite e mel, não é? Que representa quando nós estamos integrados ao reino de Deus, é onde nós vamos morar em casas que nós não construímos e colher colheitas que nós não plantamos, amém? Então isso é importante nós entendermos, não é? Então quando o Senhor tira eles do Egito, o Senhor então estabelece um caminho, fala assim, caminho, para que eles cheguem até o momento da promessa. E isso também aconteceu conosco, quando o nosso Cordeiro, na verdade não foi nosso, foi o de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, e nós, com o coração, cremos, ouvimos a mensagem que Ele morreu por nós, no coração cremos que Ele ressuscitou dos mortos, não é? E a Bíblia diz que nós cremos com o coração para a justificação, e com a boca nós confessamos que Ele é o nosso Senhor, nós somos salvos, porque com a boca confessamos para a salvação. Salvo para quê? Salvo para andar nesse caminho. Por que eles foram libertos do Egito? Para andar em um caminho rumo à promessa. Por que nós somos libertos do império das trevas? Para trilharmos o caminho até a vida de promessa que Deus tem para nós. Amém? Então existe um caminho, assim como o Cordeiro dos judeus, o Cordeiro do homem, abriu um caminho, Jesus, Ele também abriu para nós um caminho, só que não é só um caminho, é um caminho novo e um caminho vivo, fala assim, novo e vivo. Hebreus 10, do 19 ao 23, na NTLH diz assim, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E eu quero chamar a atenção para vocês para duas coisas. Primeiro, o caminho. Não é? Ele, Jesus, através do seu corpo, Ele abriu um caminho novo e vivo. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Mas olha que interessante aqui no 23.
Quero chamar a sua atenção para isso também. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém. Irmãos, os erros do povo da primeira aliança são exemplos didáticos para a gente. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Amém? E nós vemos que aquele povo, eles fizeram duas coisas terríveis que os prejudicou profundamente. O primeiro foi que eles começaram a murmurar, sim ou não? Sim. Por que eles começaram a murmurar? Por que eles saíram felizes do Egito, alegres do Egito, mas no meio do caminho eles começaram a murmurar? Por quê? Porque em função das circunstâncias, em função das dificuldades, em função dos problemas, eles acabaram perdendo. Fizeram o quê? Perdendo. Que quem não guarda, perde. Sim. Toda pessoa que não sabe guardar alguma coisa, ela vai perder. Qualquer coisa. Né? Se você não souber guardar o seu celular, uma hora você vai perder ele. Não é verdade? Né? Se você não souber guardar o seu cortador de unha, uma hora você vai perder ele, não é? Você não vigia ele, né? Quem já ficou com raiva porque não achou o cortador de unha em casa? Seja liberto, em nome de Jesus. Então eles não guardaram, né? Eles esqueceram dessa esperança em função das dificuldades. O negócio começou a demorar. No início eles ficaram impressionados com o maná que vinha do céu. Aí daqui a pouco já estavam reclamando do maná. É só maná, é maná de manhã, é maná de tarde, é maná de noite, e não podia guardar maná para outro dia. Aquele irmãozinho que tem o costume assim, de levantar de madrugada para comer, no tempo do maná estava enrolado. Levantava assim, guardei, mas acabou o maná. Não é verdade? Não é? É um problema, né? Então, começaram a reclamar, em vez de pedir. Você vê, né, que a pessoa que não guarda a esperança, em vez de pedir, reclama. Né? Então, se você, em vez de pedir, reclama, filho, só um parênteses aqui, você está com um problema na esperança. E depois, quando encontraram os inimigos, né? Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor garante a vitória, mas não diz que Ele gera para nós facilidades. Não é verdade? Né? Uma coisa que eu gosto de frisar aqui, vida com Deus não é para quem quer o mais fácil, vida com Deus é para quem quer o melhor. Eu sempre aconselho você parar na frente do espelho na sua casa e você chamar você para uma conversa. Chame você pelo seu nome. Né? No meu caso eu tenho 2 nomes, César e Alexandre. Eu adotei o César como a nova natureza, o Alexandre como a antiga natureza. Então, quando eu quero chamar o velho homem, um tete-a-tete, que eu estou achando que ele está se exaltando, falou, Alexandre, vem cá. No vem do espelho assim, ó. Quem tu pensa que tu é, Alexandre? Não é? Tu já está dominado. Que história é essa aí? De querer intervir? Porque tem horas que o Alexandre quer intervir no meu casamento. Tem horas que o Alexandre quer intervir no meu pastoreio. Tem horas que o Alexandre quer intervir no meu relacionamento com Deus. Eu chamo ele para conversar e lembro quem ele é e qual é o lugar dele na minha vida. Tem crente que vive amarrando demônio. Não funciona. Porque o seu pior problema não é o demônio, é a sua velha natureza, amém? Então amarre ela. Posso ouvir glória a Deus aí? Então chame você para uma conversa e fala assim, ô fulano, não é? O que você quer? Você quer o melhor ou você quer o mais fácil? Você tem que ter uma resposta para você mesmo, amém? Não é? Então o povo, ele começou a murmurar, ele começou a reclamar. Por quê? Porque não guardaram firmemente a esperança da fé que professa. Você tem que saber então qual é a esperança da fé que você professa, não é?
Eu não tenho tempo de falar disso agora, mas eu vou dar um curso na igreja, que era para ser esse mês, que vai ser para o mês que vem, sobre a graça. Vai ser um seminário fantástico para você participar, gratuito. Só que você vai ter que pagar assim, umas 4 horas aqui na igreja, num sábado, para eu poder dar essa aula para você. Pastor, por que não ficou pronto ainda? Porque, meu irmão, cada coisa nova que eu descubro, não é, aparece mais 2 dúvidas por causa daquela coisa nova. Então, não é? Mas eu acho que o mês que vem você tem que orar para o Senhor me dar sabedoria, revelação, discernimento, para que eu possa trazer um ensinamento bíblico e revelado para você, amém? Aleluia. Então, fica esse alerta aqui, né? Jesus abriu um novo vivo caminho, mas para andar nele, tem que guardar a esperança da fé. Senão você vai acabar murmurando, ou vai acabar adiando a promessa na sua vida, porque você vai encontrar gigantes, vai encontrar cidades fortificadas, vai encontrar inimigos que, a sua visão, são em maior número do que aqueles que estão a seu favor. Só que a Bíblia diz que maior e mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Então, nós então temos que trilhar esse caminho, amém? A partir de reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, nós temos um caminho para trilhar, um caminho. Nós temos que aprender a caminhar em adoração, caminhar em aliança, caminhar em obediência e caminhar debaixo da promessa de Deus. Essa é a melhor fase da nossa caminhada, e eu te aconselho a se apressar. Tem gente que gosta de ficar no deserto, não é? Então, se apresse para que você ande nessa melhor fase. Não é a mais fácil, mas é a melhor. Amém? Então, eu quero primeiro falar com você como trilharmos esse caminho. Existe uma diferença em como os judeus trilharam aquele caminho e como que nós agora devemos trilhar esse caminho, amém? E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, 31, eu vou ler a parte B do versículo 31, até o 13, 3, ele nos fala sobre como nós devemos andar nesse caminho, qual é a motivação, em qual ambiente, em qual clima espiritual, para os mais novos, em qual vibe você tem que andar aí, né, nesse caminho, tá bom? Diz assim, 1 Coríntios 12, a parte 31, a parte 31 ali, ó, porém, começa no porém, é a parte B, né, a segunda metade do versículo, diz assim, ó, porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Aí no versículo 13, do 1 ao 3, ele diz assim, eu poderia falar as línguas que são faladas na terra até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Amém? Então, por isso que você vê assim, né? Você consegue ver muitos homens de Deus, de mulheres de Deus, que Deus faz coisa notória através da vida deles. É possível que você também está em depressão? Porque por mais que faça, sente um vazio terrível dentro de si. A grande questão aqui então é o amor, não é? Qual era a motivação que o povo de Israel tinha para caminhar nesse caminho? A motivação deles é o medo. Fala assim, medo. Sabe a última canção que nós cantamos aqui? Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Isso é uma passagem bíblica, não é verdade? Né? Moisés levou o povo até o monte, Deus tinha marcado um encontro com eles, e a manifestação de Deus, assim, foi uma manifestação assim que colocou medo naquele povo.
Eles ficaram com medos, né? Havia relâmpagos, trovões, tipo esses que deu aí quando a gente estava orando, aí, sabe? Se você se assustou, você mais ou menos sentiu o que os judeus sentiram naquele dia. Eles então olharam para a manifestação da glória e do poder de Deus, e eles sentiram tanto medo, mas tanto medo, que eles não quiseram se achegar ao Senhor. Falei assim: Moisés, vai lá você, ouça o que o Senhor quer dizer para nós. Nós não vamos conseguir ouvir Ele, nós estamos tremendo de medo, eles disseram, estamos apavorados, nós não vamos conseguir ouvir Deus assim. Vá lá, escute o que Deus quer, e vem e fale com a gente, e nós te ouviremos. Em outras palavras, a gente não tem medo de ti, a gente tem medo do Senhor. Então, a motivação deles era o medo, né? O medo da condenação, o medo dos inimigos, o medo de não viver a promessa. Não é verdade? Era o medo. Só que a nossa motivação não pode ser o medo. A nossa motivação tem que ser o amor. Então, qual é uma das diferenças do tempo da lei para o tempo da graça? Fala assim: motivação. Antes era o medo, agora é o amor. Eu não faço mais porque eu tenho medo, não é? Até porque o Senhor Jesus, Ele é a manifestação perfeita do amor de Deus, não é verdade? Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E em João diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? Então, olha só, né? Você precisa mudar a sua motivação. Será que você faz as coisas para Deus por medo? Você está andando no caminho certo do jeito errado. E você andar no caminho certo do jeito errado, você não vai muito longe não. Você vai cansar. Não é verdade? Não é? Por quê? Porque o medo, ele pesa muito. E você não vai conseguir trilhar essa longa jornada aí. Até porque a porta é estreita, o caminho é difícil. Você não pode carregar o fardo do medo. Se você carregar o fardo do medo, você não vai andar. Você vai desistir. E você pode desistir da caminhada, não é verdade? Ou você pode se tornar aquele crente da beira do caminho, que é o Senhor, na palavra do semeador, Ele está comparando as pessoas a 4 tipos de terras, não é verdade? A terra da beira do caminho, a terra no meio dos espinhos, a terra no meio das pedras, a terra boa. Ou você desvia, sai de Deus e vai embora e desiste, vai viver o mundão, ou você vai se tornar esse crente da beira do caminho, o crente frutífero, o crente que recebe, mas não gera nada. Você está me entendendo? Muitas pessoas, porque estão nessa condição, elas acreditam que Deus não tem um chamado para elas, que Deus não tem um propósito para elas, que Deus quer que elas só fiquem ali, não é? Esperando Ele voltar. Porque um dos grandes problemas nossos é que nós condicionamos a forma de crer na Bíblia segundo a realidade da nossa vida. Isso é ruim. Nós temos que mudar a realidade da nossa vida segundo a verdade profética que está nas Escrituras Sagradas, amém? Aí há a transformação, né? E lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, olha só, você só consegue andar nesse caminho em amor. Não tem como você andar nele de outro jeito. Você vai desistir. Você não vai concluir, você não vai poder dizer o que Paulo disse como inspiração para todo cristão: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí ele diz: não é eu mais que espero a vitória, é a vitória agora que está me esperando. Pensa, meu irmão, tem crente que a vida inteira fica esperando a vitória. Paulo disse que não era ele que esperava a vitória, era a vitória que esperava ele, e não vem me dizer que Vitória era a esposa dele, porque ele não era casado.
A Vitória estava esperando ele em casa. Agora ele volta para casa e vai encontrar. Não. Isso aí é heresia, isso aí é maligno, é o diabo, é espírito do erro, é falso profeta. Tá bom? Então vigia aí. Mas a questão aqui, o que te capacita a amar? O que te capacita a amar é crer que Deus te ama. Amém? Crer o quê? Que Deus te ama. Irmão, você não pode duvidar do amor de Deus por você. Sabe, porque muitas vezes, em função de muitas coisas, que não dá tempo de eu dar exemplo aqui, você acaba cogitando a possibilidade de Deus não te amar. Você acaba cogitando a possibilidade de Deus amar mais outro do que você. Você está me entendendo? Meu irmão, e isso é, como é que eu posso dizer isso? Isso é se relacionar com Deus que não é Deus, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que mandou seu filho unigênito para morrer por você, Ele te ama e não tem nada que você possa fazer para Ele te amar mais e nem te amar menos. Sim, você pode fazer algo para que Deus te ache mais agradável a Ele, isso sim, mas amar não. Amém? Então é impossível Deus não te amar, até porque Deus não tem amor, né? Nós julgamos os outros por nós mesmos, nós temos a capacidade de amar, mas Deus não tem amor, Ele é amor. Então você tem que crer que Ele te ama, não é? E você tem que defender essa fé. Meu irmão, para a fé te defender, você também tem que defender ela, é ou não é verdade? Porque muitas vezes, sabe, os dardos flamados do inimigo, eles querem abalar a sua fé, e você não pode deixar a sua fé ser abalada. Deus te ama, você tem que crer que Deus te ama. Você tem que vencer esses inimigos da sua fé com relação ao amor de Deus. E quando você então consegue crer, não é? Quando você assim, quando acontece alguma coisa, e vem aquele pensamento astuto, tenebroso, maligno, sorrateiro, e fala assim para você, eu acho que Deus não te ama, você vai rir desse pensamento, porque você sabe de onde ele vem. Você fala assim, está doido? Está endemoniado, é pensamento. É claro que Deus me ama, não é? Quando alguém, né, vem assim falar com você, você está passando, talvez você, né, está naquela situação de Jó, e vem aqueles amigos bons que a Jó tinha uns amigos bons, né? Ó, você está assim porque Deus não te ama, não. Tem uns crentes que são terríveis, irmão. Meu Deus do céu, né? A Bíblia diz que eles têm aparências de piedade, mas negam o verdadeiro poder da nossa religião, não é verdade? Ó, vigia, eles andam por aí. Amém? Andam por aí, não é? Às vezes ele está sentado exatamente onde você está sentado aí. Fez você esse cabra aí. Então vigia. Ó, abre o olho, amém? Você fica abrindo o olho com os outros, você não abre o olho com você. Fez você ficar dizendo você mesmo, porque Deus não me ama, porque o pastor não me ama, porque não sei quem não me ama, e fica ali, né, se contaminando, não é? Então, vigia, amém? Quando isso acontecer, você vai dizer, você está doido, você endemoniou. É claro que Deus me ama. Você está entendendo? Quando você conseguir vencer essas situações aí, não é? Você vai guardar a sua fé, você vai conseguir andar no caminho de amor, você vai conseguir andar nesse caminho em amor, amém? Né? Em amor, por quê? Porque você vai ter certeza que independente do que aconteça na sua vida, das colheitas que você colhe e daquilo que Deus deixa acontecer na sua vida, a promessa é certa. O que é certa? A promessa. Porque entenda uma coisa, irmão, por que Deus deixa acontecer coisa ruim? Você acredita que Deus deixa acontecer coisa que fazem sofrer? Por que Ele deixa isso acontecer com você, filho meu? Por quê? Porque Ele está te conduzindo para a promessa.
Quando você faz uma coisa certa, Ele te recompensa, para que você fique mais animado e continue andando com a promessa. Quando você faz qualquer coisa que te tira da promessa, Ele tem um compromisso tão grande, porque Ele mesmo vela pela palavra dEle. Então Ele vem te dar aquela chulapada, entendeu? Aí você, ai Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Né? Se você pudesse ouvir nessa hora, Ele diz assim, é porque eu zelo pela promessa que eu fiz para você, e você não está zelando. Então, aprende aí. Você está entendendo? Porque às vezes, né, quando a gente está naquele meio daquele processo pedagógico, da vara, do cajado do Senhor nos castigando, a gente pensa, eu acho que Deus desistiu de mim. Como que desistiu, meu irmão? Entendeu? Você imagina só naquela hora que eu estou dando aquela chulapada, com a chinelada na bunda da Lara, pai, o Senhor desistiu de mim. Aí que eu não estou desistindo, minha filha. Entendeu? Aí é que eu estou. Agora, o dia que eu deixar, né? O dia que faz o que quiser, não estou mais nem aí. Não é? Eu posso chegar nessa condição, Deus não. Você está me entendendo? O apóstolo Paulo falando que que os nossos pais nos corrigiam só por um pouco de tempo. O Senhor nos corrige a vida inteira, velho. E vai na eternidade ainda. Amém? Né? Então você tem que crer nesse amor. Quando você crê nesse amor, você não vai perder a esperança. Né? Você está sofrendo. Senhor, obrigado, Senhor, porque se o Senhor está deixando acontecer isso, é para o meu bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas colaboram juntas para o... Para quê? É para o mal? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus é, acima de tudo, acreditar que Ele te ama, independente das circunstâncias, e também que a correção é uma expressão maravilhosa, poderosa, do amor dEle por você, amém? Então, a partir desse momento que você conseguir vencer esses pensamentos errados, esses sentimentos que acontecem na sua vida por causa desses pensamentos, meu irmão, você vai andar em amor. E quando você consegue vencer esses inimigos da fé, com relação ao amor de Deus para a sua vida, você então consegue trilhar esse caminho, não é? Eles trilhavam em medo, nós trilhamos porque amamos, e amamos por quê? Porque cremos que Deus nos ama, amém? O grande vazio do ser humano é a falta de fé no amor de Deus. Quando você crê no amor de Deus, esse vazio que gera essa carência em você, que faz essa carência ruim, que faz você procurar em pessoas e em coisas a satisfação que só você vai encontrar em Deus. Qual a diferença, né? Entendeu? A satisfação que nos completa só está em Deus, amém? 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 Você nunca vai encontrar a sua cara metade. Não existe isso. Né? Esse negócio de amor escrito nas estrelas não está na Bíblia. Né? O que está escrito nas estrelas, segundo o apóstolo Paulo, é que as estrelas gemem e anseiam pela revelação da sua identidade de filho de Deus. Isso sim está nas estrelas. Agora o resto não. Não é? Eu quero encontrar a pessoa que Deus preparou para mim. Né? Eu acho que Deus está preparando alguém para mim. Não é? Imagina só uma pessoa de 30 anos chegar para mim e dizer, pastor, acho que Deus está preparando alguém para mim. Rapaz, já tem que estar preparado uns 25 no mínimo, não é verdade? Porque a gente é preparado na barriga da mãe da gente. Não é? E você, Deus está preparando aqui, já está, ó. Você que está com o dedo apontado para o lado errado. Não é verdade? Amém? Então, nós trilhamos esse caminho em amor. Não podemos trilhar em medo, não podemos trilhar em legalidade, em legalismo. Não é? Não, é só em amor, amém? Agora, qual é esse caminho? Que é o ponto 2 importante aqui. Qual é esse caminho, né? João 14,6 diz assim: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Tudo que Jesus diz que Ele é na Bíblia é para revelar para nós esse caminho, porque Ele é o caminho. Amém? Nós temos que, nos mover nele. Amém? Amém? E em João 1, do 1 ao 4, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Observe que quando é escrito a palavra nesse texto está com um P maiúsculo. Você consegue observar isso? Isso está obedecendo as regras de ortografia? Nossa, não. Não. É que se você... Depende. É que ali está falando de um nome próprio. Não está falando de uma coisa, está falando de alguém. E esse alguém é quem? Jesus. Então nós podemos chamar ele de Emanuel, com letra maiúscula. Podemos chamar ele de Jesus, com letra maiúscula, porque é nome. Podemos chamar ele de a palavra, com letra maiúscula, porque ele diz que ele é a palavra. A Bíblia afirma que ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Amém? Não é? Então, o que é importante você entender nisso aqui? Irmãos, esse caminho é um caminho de mandamentos. Fala assim, mandamentos. O caminho que nós temos que trilhar é um caminho de mandamentos. Tem muitas pessoas procurando um outro caminho. Geralmente elas confundem isso com chamado. Quando Deus revelar para mim o meu chamado, eu começo a andar. Não, você tem que andar no caminho, amém? Ele te libertou para quê? Para que você ande nesse caminho. Um caminho que vai te conduzir à adoração, um caminho que vai te conduzir a honrar a aliança, um caminho que vai te conduzir à obediência de mandamentos, e um caminho que vai te levar àquela condição de promessa que o Senhor quer que você viva. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo. Então o caminho é um caminho de mandamentos. Antes, o povo de Israel obedecia mandamento por causa de medo. Fala assim, medo. E hoje, você vai obedecer mandamento por causa de quê? De amor. É diferente. A motivação é completamente diferente. Amém? Mas como que você vai conseguir andar nesse caminho por amor? Se você começar a entender que a palavra de Deus, que está escrita e registrada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, não é uma simples literatura, é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. No livro de Hebreus diz que a palavra, ela é viva. Ela é o quê? Tem como uma palavra qualquer ser viva? Só se ela não for só uma palavra. A palavra é viva e eficaz, e ela é mais afiada do que uma espada que é afiada de dois lados. Você lembra da visão que João, o apóstolo, teve na ilha de Patmos, quando recebeu a revelação, que é o Apocalipse? Você lembra? Quem lembra dos detalhes de como que ele viu Jesus? Ele viu Jesus servo. João viu Jesus na natureza de servo, João viu Jesus morto, João viu Jesus ressuscitado, e João viu Jesus glorificado. Essa visão da ilha de Patmos, ele viu Jesus glorificado. Ele já tinha visto o Senhor como servo, viu ele morto, viu ele ressuscitado. Ele ficou 40 dias ali ensinando eles, até esse assunto aos céus. Mas na ilha de Patmos o Senhor aparece para ele glorificado. Você está me entendendo? O resplendor total da glória dele se manifestou para João. Ele não morreu, mas não conseguiu nem ficar de pé. É a Shekinah, não é verdade? Amém? Vocês lembram das características dele? Cabelo branco como?
A neve, e a língua, vamos focar na língua, como é que era a língua dele? Uma língua que era como uma espada afiada dos dois lados. Meu irmão, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é para nós a pessoa de Cristo, porque em Cristo a vontade de Deus é revelada, a verdade de Deus é revelada e a pessoa de Deus é revelada. E quando você se relaciona com a palavra de Deus, entendendo que você está se relacionando com Jesus, irmão, a sua vida muda, porque você pode amá-lo. Na verdade, você deve amá-lo, você precisa amá-lo. Na verdade, meus irmãos, quando você entende que o caminho é um caminho de mandamentos, que você deve andar em amor, você consegue discernir qual é a razão e o propósito da sua vida nessa terra. Por que você nasceu? Por que você existe? Qual é a sua grande missão nessa terra? É completar esse caminho. Fazer o quê? Completar esse caminho. E qual é a linha de chegada desse caminho? Qual é o mandamento que mostra que você completou a carreira? Eu tenho até que pedir perdão para vocês aqui, não é? Porque até um tempo atrás, eu sempre perguntei assim, cara, como é que o apóstolo Paulo, ele discerniu que ele completou a carreira? Sabe, isso por muito tempo foi uma incógnita na minha vida. Você está me entendendo? Não é? Inicialmente, quando eu lia esse versículo, eu me emocionava, né? Rapaz, que é uma palavra, né? Imagina a gente poder chegar a dizer umas palavras bonitas dessas no fim da nossa vida, não é? Isso não é uma palavra para alguém escrever na nossa lápide, é uma palavra que a gente tem que dizer antes de a gente morrer, não é? Só que a gente inverteu as coisas, a gente espera morrer para os outros escrever, às vezes, uma mentira sobre a nossa vida, não é? É a verdade que Deus queria que vivêssemos, mas não foi a verdade que foi refletida na vida da gente, não é? Então, eu me lembro que inicialmente eu olhava, eu via isso aí e me inspirava, e rapaz, começou um tempo que cada vez que eu lia isso aí, eu ficava na dúvida, eu comecei a buscar respostas, e por um tempo eu acreditei que completar a carreira era completar tudo que Deus queria que eu fizesse aqui nessa terra. De todo o coração acreditei nisso. Pastor, qual é a base bíblica? Nenhuma, mas eu acreditava igual. Não me critique, porque você acredita em muita coisa que não está escrito também, não é verdade? Né? A diferença é que eu estou sempre buscando. Espero que você também busque. Você está entendendo? Então eu já preguei que, gente, você vai comprar. Eu imaginava assim, Deus lá naquele encontro lá que ele teve com o apóstolo Paulo, né, no caminho para Damasco, e depois com as experiências que ele teve com o Senhor, e eu imagino que um dia Jesus sentou na frente dele assim, num café da manhã, ou da tarde, ou almoço, ou janta, sei lá, ou sonho, e falou assim: Paulo, eu quero que tu faça isso, e quando tu terminar, tu pode te aposentar. Só que na verdade, não é? Onde é que eu vi que esse meu discernimento estava errado? É que Paulo morreu em Roma, sim ou não? Paulo pretendia Roma por conta própria, para visitar os irmãos, e de lá pretendia a Espanha, é ou não é verdade? Então ele achou que ele tinha que ir à Espanha ainda. Só que ele não foi para Roma do jeito que ele queria, foi preso, e de lá nunca mais saiu, morreu lá. Então não foi para a Espanha, mas ele acreditava que precisava ir para a Espanha, não é verdade? Mas antes de chegar e ir para a Espanha, ele disse que ele tinha completado a carreira. Porque ele combateu o bom combate. E porque ele guardou a fé. Então, quando nós entendemos o caminho de mandamentos, nós entendemos qual é o fim desse caminho.
Paulo completou o caminho e ainda ficou servindo o Senhor. Paulo cruzou a linha de chegada e ainda continuou ensinando aqueles que ainda não tinham cruzado, até que o Senhor resolveu levá-lo, não é? Mas então, qual é a linha de chegada? Não é? Qual o último mandamento que a gente tem que chegar lá? É o maior. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o Senhor ainda nos dá um indicador para saber se a gente está chegando perto desse caminho. Bom, quando eu conseguir amar o próximo com a mim mesmo, é sinal que logo eu vou conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, ele achou que ele já tinha chegado nesse nível. Não, Senhor, eu já amo o Senhor. Assim todas as coisas, o Senhor não vai morrer, mas se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. Você lembra dessa história aí? O que Jesus disse para ele? Em outras palavras, ai, coitado, sabe nada, inocente. Pedro, antes que o galo cante uma vez, Pedro, você vai me negar? 3 vezes, não é? E Pedro, quando negou a 3ª vez, o galo cantou, e a Bíblia diz que ele sentiu uma tristeza amarga, porque ele reconheceu, eu achei que já o amava, mas não o amo, como achei que o amava. Mas Jesus ressuscita, manda um recado para a galera, especialmente para Pedro, porque Pedro tinha se decepcionado consigo mesmo, é ou não é verdade? Né? E manda chamar Pedro, e depois de 40 dias ali, aparecendo e conversando, e instruindo eles com relação ao início da igreja, que começou no dia de Pentecostes. Na última conversa que ele teve com todo mundo, ele chamou Pedro, ele conversou com todo mundo na frente de Pedro. E ele perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Né? Pedro acabou ficando triste, né? E Jesus falou para ele assim, ó, quando tu era jovem, Pedro, quando tu era jovem, tu te cingia e ia para onde tu queria. Mas quando tu for velho, vão amarrar tuas mãos e vão te levar para onde tu não quer ir. E João disse, e assim o Senhor predisse como Pedro haveria de morrer. Meu irmão, aquilo foi uma notícia fantástica para Pedro. Pedro ficou 10 dias ali animadão, esperando o Espírito Santo. No dia de Pentecoste veio, na primeira pregação, uns 3.000 converteram assim, rapidamente. Mas qual foi a notícia boa? Jesus disse para Pedro, Pedro, continua cuidando das minhas ovelhas, que até a tua velhice tu vai conseguir me amar do jeito que tu achou que me amava aqueles dias ali. E isso foi uma alegria para Pedro. A grande esperança de Pedro, a grande expectativa de Pedro, que tem que ser a nossa, é um dia chegar na condição de amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não sei você, eu quero isso. Eu não sei você, eu ainda não cheguei lá. Mas como disse o nosso querido apóstolo Paulo, uma coisa eu faço, não é? Pastor, como é que você sabe que você não chegou lá? Sabe esses dias aí que deu na TV lá, que o cara entrou lá na escolinha e matou 4 crianças? Rapaz, eu sou pai de uma filha de 6 anos, ela estava dançando aqui agora, a Lara, entendeu? Aquela semana eu ia levando ela para a escola assim, ó, sangue dos olhos, não é? Quando deu a notícia, aquilo acelerou meu coração. Primeira coisa que veio na cabeça, eu mato um cara desse. Qual o outro desviado que pensou que nem eu aí? Olha aí. Você está desviado. Não está bem no caminho. Pastor, você está desviado? Não vou nem falar para você não usar mais palavras contra mim depois. E uma primeira coisa, eu mato um cara desse, meu irmão. Você está... Só de olhar, se eu fosse super-homem, já lançava aquele raio. Né? E eu fiquei indignado com aquilo. Daqui a pouco o Espírito Santo falou para mim, viu? Eu falei, viu o que, Senhor?
Viu como você ainda não está perto de me amar mais do que ama, acima de todas as coisas? Porque se você matasse alguém, você ia querer que as pessoas te dessem o direito de mudar, ou ia querer que todo mundo quisesse te matar? Eu falei, Senhor, no meu caso, eu queria que pessoas me perdoassem, entendessem minha situação, tivessem misericórdia de mim. É porque eu não consigo amar as pessoas como eu amo a mim mesmo. E nós não podemos negar isso aí, gente. Agora, nós temos que discernir o caminho que nós estamos. Nós precisamos chegar lá. Essa deve ser a nossa meta, não é? Então, primeiro, você tem que entender que esse é a razão, o objetivo da sua vida. E a segunda coisa é não se iludir com relação a você mesmo. Segundo Romanos 12, 3, coloca Romanos 12, 3 para nós aí. Isso aconteceu com Pedro. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Aí. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolos, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Bota na NVT aí. Tem NVT aí? Não tem, né? Mas deixa para lá. Então, irmãos, olha só. Presta atenção, que olha para mim aqui. Qual é o grande objetivo da sua vida? Qual é a grande razão da sua vida? Qual o propósito da sua vida nessa terra? Qual o propósito? Amar a Deus acima de todas as coisas. Por que você nasceu? Para amar a Deus acima de todas as coisas. Você não pode morrer antes de amar a Deus acima de todas as coisas. Pastor, e chamado, e missão, isso é consequência. Você está me entendendo? Porque o que é fazer discípulos? É colocar alguém nesse caminho. Mas como eu vou colocar alguém nesse caminho se nem eu tenho consciência desse caminho, meu irmão? O Cordeiro do Egito abriu o caminho para aquele povo. O Cordeiro de Deus abriu esse caminho para nós. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E como que eu vou ao Pai? Só se eu quiser amar a Ele acima de todas as coisas. Esse é o grande objetivo. Amém? Amém. Agora, se existe um fim, e a penúltima bandeirada que nos mostra que estamos chegando lá, que é amar o próximo como a nós mesmos, você está me entendendo? Então, esse é o grande indicador da nossa vida. Amém? Eu acho. Isso aqui agora é só meu achômetro, também. Eu acho que o terceiro ali, o penúltimo é amar o próximo como a si mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o antepenúltimo, agora é só que eu acho, né? Nem escreve isso, porque senão isso pode ser usado contra mim depois, é só meu achômetro. Pode ser que daqui a pouco eu desache isso, amém? Não é? Eu acho que o antepenúltimo é honrar pai e mãe. Eu acho que é esse. Você está me entendendo? Não é? Mas eu posso estar errado, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O último eu sei qual é, o penúltimo eu tenho certeza também, e o primeiro também tenho certeza. Porque você tem que ter indicadores para saber se você está ou não no caminho. O que te dá condição de andar no caminho? Quem lembra aí? Andar em amor. Como é que se anda em amor? Crendo, independente de qualquer coisa, que Deus te ama, amém? E esse amor te suprir, te completar. Aleluia? Agora, qual é o primeiro mandamento? Qual é o que vai fazer você dar esse passo inicial? Amém? Entenda uma coisa, não conta com o mandamento o que não é para fazer, amém? Você sair do mau caminho, você deixar de fazer o que é errado, o que é pecado, é você sair do mau caminho.
Para você começar a andar no bom caminho, você tem que primeiro sair do mau caminho. Isso que é arrependimento, é metanoia, mudar de caminho. Eu andava num caminho, em uma direção, agora eu vou andar em outro caminho, em outra direção. A palavra que no português traduzido como arrependimento é metanoia, fala mudança de caminho, mudança de mentalidade. Amém? Então eu deixei o caminho errado para poder andar no caminho certo. Agora, qual é o primeiro mandamento desse caminho? Já o caminho é um caminho de mandamento. Está lá em Malaquias 1, do 6 ao 8. Eu vou ler na NVT, mas se você não tem NVT, pode botar no TLH aí. Diz assim, ó: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes... Não, é errado. Esse é o depois. Malaquias 3, do 6 ao 10. Aqui fala do primeiro mandamento. Amém? Malaquias 6, 3, do 6 ao 10. Diz assim: o Senhor disse: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Qual é o assunto aqui desse versículo? Qual é o assunto aqui? Voltar para Deus. O que é voltar para Deus? É andar num caminho que foi preparado para a gente voltar para Ele. Amém? Um novo e vivo caminho. Novo por quê? Porque através de João o Espírito Santo disse: dou para vocês um novo mandamento. Quem lembra que novo mandamento é esse? Amar uns aos outros. Amém? É um caminho de amor, né? Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Aí você pode pensar: eu já entendi tudo, pastor. O senhor falou tudo isso só para falar de dízimo. Não, filho. Eu estou falando de mandamento também. E qual é o primeiro? Esse. Se você pegar o contexto do livro de Malaquias e fazer um estudo nele, bem superficial, você já vai conseguir ter esse entendimento. No capítulo 1 e 2, ele anuncia que a primeira aliança vai acabar. Ele até fala assim: gente, ó, para com esse negócio aí. Fecha a porta do templo. Para com todo esse ritual aí dentro, porque eu não vou mais fazer nada aí. Pode fechar. Se vocês fechar a porta do templo, vocês vão sair no lucro. Não é? Ele começa a dizer que os sacerdotes abandonaram a lei de Deus. Por causa dos sacerdotes, os pais começaram a abandonar a lei de Deus. E os homens começaram a ser infiéis à sua esposa. E começou a ter um processo muito grande de divórcio na nação de Israel. Você está entendendo? Não é? E aí os filhos se decepcionaram com os pais e com os sacerdotes e também se afastaram de Deus. Aí ele começa a falar com os filhos, não é? E ele fala assim no versículo 7: vocês são como seus antepassados, abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Então esse povo, como é que esse povo se afastou do Senhor? Como é que eles se afastaram do Senhor? Porque deixaram de cumprir leis. Naquele tempo era por medo, agora é por amor. Amém? Aí ele chama eles para voltar a partir do 3. E no capítulo 4, ele começa a falar do tempo que eles podiam voltar. Porque depois disso, ficou 400 anos sem nenhuma manifestação de Deus, amém? 400 anos. Surgiu muita heresia nesse tempo, eles caíram no erro, erraram tanto
a visão deles sobre o plano de Deus foi tão distorcida nesses 400 anos, que quando veio o Cristo que eles esperavam desde o início da formação da nação, eles não reconheceram, o rejeitaram. Sem Deus, há só religiosidade. Não tem por que mais cumprir mandamento. Cai na mesmice. Aí ele diz como que eles iam voltar, e no capítulo 4 ele diz quando chegaria esse tempo. E ele disse que uma das coisas que daria início a esse tempo, onde eles poderiam voltar para Deus, é quando aparecesse o profeta Elias. Quem? Jesus disse: se vocês creem, João é Elias que deveria de vir. Depois de 400 anos, a primeira manifestação foi quando o anjo apareceu para Zacarias, pai de João Batista, para anunciar para ele que a sua esposa Isabel ficaria grávida. Depois disso, o anjo apareceu para Maria. Depois disso, João apareceu no deserto, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, pregando: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Arrependam-se. Ali foi o sinal. Vocês podem voltar. Ali começou a haver novamente manifestação de Deus. Mas aquele povo que ficou por 400 anos adorando rituais, porque não tinha mais Deus ali, tinha o quê? Rituais. Adoravam rituais, adoravam os sacrifícios, adoravam os pães da preposição, adoravam um candelabro onde não tinha mais manifestação de Deus, adoravam um lugar santíssimo onde não tinha mais nada de Deus ali. Deus havia mandado: fechem a porta do templo. Eles não fecharam. E ali o povo começou a voltar. Não foi à toa que a oferta da viúva pobre impressionou Jesus. Você começa nesse caminho quando por amor você decide começar a obedecer os mandamentos. E o mais fácil, o mais simples de todos é ser dizimista e ofertante. Mas esse não é só esse, está me entendendo? Né? Quando eu converti, eu demorei acho que talvez 3, 4 meses para ser dizimista, nem me lembro quanto tempo. Mas de tudo que eu tenho feito até hoje, esse é o mais fácil. Esse é o que me dá menos trabalho. A diferença entre um e outro é o quanto avançado nesse caminho você está. O quanto de mandamentos você tem acumulado na sua vida de obediência. Não é deixar um para obedecer o outro. Jesus disse para os fariseus, seus hipócritas: vocês dizimam até da hortelã e do cominho, mas não honra pai e mãe, e usa isso como desculpa para não honrar pai e mãe. Não é usar, não é justificar a desobediência de um mandamento pela obediência de outro mandamento, não. É acumulativo, não é? Se você quer avançar nesse caminho, você tem que fazer uma lista no seu caderno ou na sua mente. Rapaz, qual o mandamento que eu não obedeço ainda, que eu preciso obedecer porque eu quero dar um passo além? Quando você discernir que você já está amando o seu próximo, quando você mesmo glorifique e celebre porque você está chegando lá. E um dia vai acontecer com você, se você quiser seguir esse caminho, que mesmo diante da morte, você não amará a sua própria vida. E você vai viver o que está escrito em Apocalipse: eles venceram. Pela palavra do testemunho e porque diante do perigo não amaram a sua própria vida. Esse é o novo e vivo caminho que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, abriu para mim
e abriu para você. Andemos nele. E ele nos garante que ele vai financiar a nossa caminhada. Ele abrirá as janelas dos céus. E ele vai derramar as bênçãos que você precisa. Porque Jeová Jiré não é Deus da prosperidade. Jeová Jiré é Deus da provisão. Ele proverá. Assim como proveu o cordeiro para Abraão, ele proverá o que você precisa para avançar nesse caminho. Esse é o segundo aspecto maravilhoso da graça. Essa capacidade que a graça nos dá de obedecer os mandamentos por amor, porque Jesus condenou o pecado na nossa natureza humana. O primeiro aspecto da graça é que agora nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. O segundo aspecto da graça é que nós podemos vencer o pecado e obedecer o mandamento. Não é porque você pode, é porque você crê. Amém? O terceiro aspecto da graça é que você pode fazer coisas que você não tem capacidade de fazer. O quarto aspecto da graça é que você pode se tornar quem você não tem capacidade de ser. O quinto aspecto da graça, esse eu não vou descobrir. Se você descobrir, me ajuda. Por enquanto eu conheço só os 4. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. O Senhor quer que você decida andar nesse caminho. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a sua Páscoa. Ele tira o seu pecado para que você possa andar nesse novo e vivo caminho, se relacionando com Ele, que é a palavra. A palavra, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados. Enquanto toca esta canção, ore ao Senhor. O Senhor te deu um discernimento poderoso nesta noite. Ele quer saber qual vai ser a sua resposta mediante esta revelação que Ele te traz. Há um caminho novo,